Andrew Carnegie foi um dos homens mais ricos da história. Mas ele não começou assim. Ele saiu do zero, trabalhou desde cedo e construiu um império no aço. A fortuna não chegou a ele por sorte. Ele descobriu um caminho claro para atingi-la. Carnegie percebeu que existe um método para o sucesso. E foi isso que ele decidiu compartilhar com o mundo. Napoleon Hill conheceu Andrew Carnegie através de uma oportunidade de trabalho como jornalista. Na época, Hill ainda era jovem e escrevia para uma revista. Ele foi enviado para entrevistar Carnegie, que já era um dos homens mais ricos do mundo. O que era para ser só uma entrevista virou algo muito maior. Carnegie viu potencial em Hill e lançou um desafio. Pediu que ele estudasse, por anos, os homens mais bem-sucedidos da época para descobrir um padrão por trás do sucesso. Hill aceitou essa missão, mesmo sem garantia de dinheiro ou reconhecimento. Desafiou então Hill a estudar pessoas ricas e descobrir o padrão por trás disso. Durante mais de 20 anos, Napoleon Hill entrevistou empresários, líderes e grandes nomes, e organizou tudo em uma filosofia prática. Hill transformou a visão de Carnegie em método, e transformou esse conhecimento em uma das maiores filosofias de sucesso já criadas. Napoleon Hill começa então o seu questionamento. Gostaria que você voltasse ao início da sua trajetória e explicasse, passo a passo, quais foram os princípios de realização que guiaram sua ascensão, partindo do zero, sem recursos, sem grande influência e com pouca instrução, até alcançar uma posição de grande riqueza e prosperidade. Considerando que estou reunindo essas informações em nome de homens e mulheres que não dispõem de tempo nem oportunidade para aprender diretamente com pessoas bem-sucedidas, peço que deixe de lado formalidades e fale com clareza e franqueza, de modo que qualquer pessoa de entendimento comum consiga compreender. Muito bem. Vou expor os princípios da realização pessoal que sustentaram minhas conquistas. Mas há uma condição. Você deverá organizar essas ideias sobre relações humanas em uma filosofia acessível a qualquer pessoa disposta a compreendê-la e aplicá-la. Peço que assuma essa tarefa como uma missão construtiva, uma das que escolhi para dar destino à minha fortuna. No tempo adequado, pretendo doar os recursos que acumulei, buscando sempre causar o menor dano e o maior benefício possível. Contudo, minha verdadeira riqueza, aquela que desejo entregar à humanidade, está nos princípios da realização pessoal, que agora coloco sob sua responsabilidade. Ao organizar esses princípios, entenda que estará conduzindo uma investigação contínua. Será necessário comparar minha experiência com a de outros homens reconhecidamente bem-sucedidos em diferentes áreas. Somente assim será possível estruturar uma filosofia do sucesso suficientemente flexível para atender pessoas de qualquer vocação ou propósito de vida. Uma filosofia sólida deve esclarecer, com precisão, tanto os princípios que conduzem ao sucesso, quanto aqueles que levam ao fracasso. Aceito suas condições e pode ter certeza de que não interromperei este trabalho até que esteja concluído, independentemente do tempo que for necessário. A confiança que você deposita na minha capacidade é a motivação que preciso para garantir que levarei isso até o fim. A partir de agora, você começará a apresentar uma análise clara e compreensível de todos os princípios de sucesso que aplicou em seu próprio desenvolvimento? Para começar, permita-me afirmar algo com absoluta convicção. Existem 17 princípios essenciais do sucesso, e qualquer pessoa que alcance seu objetivo principal, em qualquer área, utiliza uma combinação desses princípios. Comecemos pelo mais importante. Ele ocupa o primeiro lugar porque não há registro de alguém que tenha alcançado o sucesso duradouro sem aplicá-lo. Refiro-me ao princípio da definição de propósito. Observe qualquer indivíduo que tenha conquistado o sucesso permanente e perceberá que ele possui um objetivo principal claramente definido, um plano estruturado para alcançá-lo e a disciplina de concentrar a maior parte de seus pensamentos e esforços nessa realização. Quanto a mim, meu objetivo principal foi produzir e comercializar aço. Concebi esse propósito ainda como operário. Com o tempo, ele deixou de ser uma simples intenção e tornou-se uma verdadeira obsessão. Eu o levava comigo ao deitar e ao despertar. O que começou como vontade transformou-se em um desejo ardente, e é esse tipo de intensidade que produz resultados concretos. Faça questão de destacar a diferença entre desejar superficialmente e possuir um desejo ardente que se aproxima de uma obsessão. Muitos querem as melhores coisas da vida, dinheiro, posição, reconhecimento, mas poucos ultrapassam o nível da simples vontade. Aqueles que sabem exatamente o que querem e estão determinados a conquistar, não permanecem nesse estágio.
Eles alimentam o desejo até que se torne dominante e o sustentam com ação contínua baseada em um plano sólido. Além disso, é indispensável envolver outras pessoas no processo. Nenhuma conquista significativa é alcançada isoladamente. Mais adiante, explicarei como homens bem-sucedidos conduzem outros a cooperar com seus objetivos. Antes de alcançar seu objetivo principal, você precisou utilizar uma quantia significativa de dinheiro como capital inicial. De que forma conseguiu esse recurso, considerando que começou sem capital próprio? Gostaria que explicasse isso com detalhes, pois, cedo ou tarde, a maioria das pessoas chega ao ponto em que poderia realizar grandes conquistas, se tivesse ao menos o capital necessário para começar adequadamente. A transição da pobreza para a riqueza é, sem dúvida, o passo mais difícil. Em termos simples, posso dizer que toda riqueza material começa como uma imagem mental clara e definida daquilo que se deseja alcançar. Quando essa imagem cresce, ou é intensificada até o nível de uma obsessão, ela passa a ser absorvida pela mente subconsciente, por meio de uma lei da natureza ainda pouco compreendida. A partir desse momento, a pessoa começa a ser direcionada, ou atraída, rumo ao equivalente físico daquela imagem mental. Voltarei ao tema do subconsciente diversas vezes, pois ele é um fator essencial em qualquer realização extraordinária. No meu caso, posso resumir o início da jornada de forma direta. Primeiro, tive clareza sobre o que queria: produzir aço. Em seguida, estimulei esse desejo até que se tornasse uma força motriz constante, impulsionando minhas ações dia e noite. O passo seguinte foi agir. Compartilhei minha ideia com outro trabalhador, um amigo que também não possuía recursos financeiros, mas tinha visão suficiente para reconhecer o valor da proposta e coragem para se unir a mim. Juntos, despertamos o interesse de mais 2 homens com iniciativa e determinação. Assim, formamos o núcleo inicial de um grupo mastermind, que posteriormente cresceu para mais de 20 homens. Foram eles que contribuíram diretamente para a construção da minha fortuna, e também para a própria prosperidade, fruto do esforço coletivo. Através do entusiasmo combinado desse grupo, conseguimos atrair outros recursos necessários para executar o plano. Explicarei esse princípio com mais profundidade adiante. Por ora, concentre-se no ponto de partida. Tudo começou com um objetivo definido. Posso entender, a partir do que você afirma, que a definição clara de um objetivo favorece a ação de uma lei natural no processo de realização? Sugiro que observe atentamente outros homens bem-sucedidos enquanto organiza essa filosofia. Você perceberá que todos eles iniciaram com um objetivo claro e um plano igualmente definido. Ao analisar com mais atenção, notará algo curioso. Muitos alcançam resultados extraordinários aplicando um nível de esforço aparentemente semelhante ao de pessoas que não obtêm sucesso. Isso leva a um ponto que confunde muitos. Há casos em que indivíduos com pouca instrução prosperam, enquanto outros, altamente instruídos, fracassam. A explicação está na atitude mental. Os grandes resultados são fruto da aplicação de uma atitude mental positiva, uma condição interna que permite à natureza auxiliar o indivíduo a transformar seus objetivos em resultados concretos, tanto físicos quanto financeiros. A atitude mental é o fator que dá poder aos pensamentos e aos planos. Não negligencie esse ponto ao estruturar essa filosofia. Quanto tempo é necessário para que a atitude mental comece a atrair os recursos físicos e financeiros necessários à realização do objetivo principal de uma pessoa? Tudo depende da natureza e da intensidade dos desejos, assim como do grau de controle que a pessoa exerce sobre sua própria mente, mantendo-a livre do medo, da dúvida e das limitações autoimpostas. Esse controle exige vigilância constante. É necessário manter a mente limpa de pensamentos negativos e aberta à influência de forças superiores de orientação. Um objetivo que represente, por exemplo, $100 pode se concretizar em poucos dias, ou até em horas, enquanto um objetivo de 1 milhão exigirá mais tempo, dependendo do valor equivalente que a pessoa esteja disposta a oferecer em troca. A forma mais precisa de medir esse tempo é entender quanto será necessário entregar em termos de serviço ou valor equivalente para alcançar o objetivo desejado. Antes de concluir a explicação dos 17 princípios, pretendo demonstrar que existe uma relação direta e inevitável entre dar e receber. A incompreensão dessa lei tem sido responsável por grande parte do fracasso humano.
Você quer dizer que a lei natural não favorece a tentativa de obter algo sem oferecer nada em troca? Tudo o que está alinhado com as leis naturais opera segundo o princípio de causa e efeito. De maneira geral, riqueza e bens materiais são resultados diretos de algum tipo de serviço útil prestado. Minha fortuna não chegou até mim antes que eu tivesse entregue valor ao mundo. No meu caso, grandes quantidades de aço de qualidade. Faça questão de enfatizar essa verdade ao transmitir esses princípios. Não basta afirmar que o sucesso começa com um objetivo definido. É essencial compreender que a única forma conhecida de garantir sua realização é estabelecendo uma causa correspondente, por meio de um serviço útil, prestado em harmonia com as leis naturais. De que maneira deve ser expressa a natureza de um objetivo principal bem definido? Basta escolhê-lo e mantê-lo na mente, ou existe uma forma mais eficaz de traduzi-lo em um equivalente físico concreto? Isso está diretamente ligado ao tipo de mente que cada pessoa desenvolve. Uma mente disciplinada consegue manter o foco e agir sobre um objetivo definido sem depender de auxílio externo. Já uma mente indisciplinada necessita de apoios constantes para não se perder no caminho. Para essas pessoas, recomendo um método simples e eficaz: escrever uma descrição detalhada do objetivo principal e ler esse texto em voz alta diariamente. O ato de escrever força a clareza. A repetição fixa o objetivo na mente, permitindo que ele seja assimilado pelo subconsciente e posteriormente transformado em ação concreta. Você tem o hábito de colocar por escrito o seu objetivo principal? Adotei esse hábito há muitos anos, quando ainda buscava sair da posição de operário para me tornar um gestor industrial. No entanto, fui além da simples leitura do objetivo. Reunia-me regularmente com meu grupo Mastermind em encontros estruturados, com o propósito específico de desenvolver planos para alcançar minha meta. Recomendo fortemente esse tipo de prática. Homens de sucesso mantêm o hábito de discutir seus planos de forma estratégica com conselheiros e parceiros. Aprendi com o tempo que nenhuma mente é completa por si só. 2 ou mais mentes trabalhando em harmonia possuem mais poder do que uma isoladamente. Esse princípio pode ser observado em diversas fontes, inclusive em ensinamentos espirituais. Foi ao reconhecer essa verdade que tive meus primeiros insights sobre essa poderosa lei da natureza. Peço que me perdoe por tocar nesse assunto, mas ouvi dizer que você foi duramente criticado por acumular uma grande fortuna, enquanto muitos dos homens que trabalharam ao seu lado permaneceram relativamente pobres. Algumas pessoas acreditam que sua riqueza foi construída às custas do trabalho deles. Poderia explicar sua visão sobre essa diferença significativa entre suas conquistas financeiras e a situação daqueles que trabalharam para você? Fico satisfeito por você ter levantado essa questão. Muitos já fizeram a mesma pergunta. Minha intenção é doar praticamente toda a minha fortuna antes de morrer. No entanto, confesso que tenho encontrado dificuldade em direcionar esse dinheiro de forma que produza mais benefícios do que prejuízos. A realidade é que as pessoas raramente se beneficiam do dinheiro que não conquistaram por mérito próprio. O valor do dinheiro está no uso que se faz dele, não na simples posse. De modo geral, quem ganha o próprio dinheiro desenvolve também a sabedoria necessária para utilizá-lo de forma construtiva. Quanto à diferença entre minha riqueza e a situação daqueles que trabalharam comigo, posso dizer com clareza: acumulei fortuna porque assumi responsabilidades maiores e prestei um serviço mais amplo. Entre milhares de homens, poucos estariam dispostos a assumir esse nível de responsabilidade e dedicação. Paguei valores elevados a homens como Charlie Schwab, não por obrigação, mas porque se tornaram indispensáveis ao assumirem responsabilidades que aliviaram meu próprio fardo. Cada homem define seu próprio valor no mercado, de acordo com a qualidade, a quantidade e a atitude com que presta seu serviço. Ao compreender isso, perceberá que não há injustiça nas diferenças de riqueza. A partir do que você diz, posso concluir que a maioria dos homens que trabalham para você não possui um objetivo principal claramente definido na vida, pois, se tivessem, seriam tão ricos quanto você. Está correto? Você é livre para conversar com quantos homens desejar, mas descobrirá que a maioria tem como maior objetivo apenas manter o emprego que possui. Eles permanecem onde estão porque são limitados pelas próprias crenças. Nada que eu faça pode mudar isso. Apenas eles mesmos podem. Todos começaram com as mesmas oportunidades que tive. Vivemos em um ambiente onde ninguém é limitado além das próprias atitudes mentais e desejos.
Use a si mesmo como exemplo. Coloquei em suas mãos uma oportunidade rara. Acesso direto ao conhecimento prático sobre a construção da riqueza. Nos próximos anos, abrirei caminhos para que você tenha contato com experiências reais de alguns dos homens mais bem-sucedidos deste país. Haverá abundância de conhecimento disponível para você. Se aproveitar essa oportunidade, poderá avançar mais do que muitos pensadores que dedicaram a vida a compreender o comportamento humano. Muitas pessoas acreditam que as oportunidades de conquistar independência financeira são hoje menores do que eram quando você iniciou sua carreira. Alguns defendem a ideia de que você e outros homens ricos praticamente monopolizam as oportunidades e dificultam o acesso dos demais. Qual é a sua opinião sobre essa visão? Fico satisfeito que tenha usado o termo teoria, pois a crença na escassez de oportunidades nada mais é do que isso. Uma teoria infundada. A verdade é que existem mais oportunidades de gerar riqueza por meio de serviços úteis do que jamais existiram. Estamos vivendo um período de crescimento e transformação. O futuro reserva avanços extraordinários. A chamada falta de oportunidade não passa de ausência de imaginação, autoconfiança e iniciativa. Muitos usam essa justificativa como desculpa para não assumirem responsabilidade sobre suas próprias vidas. O mundo está entrando em uma era de novas ideias, invenções e possibilidades. Vejo décadas de oportunidades à frente, especialmente para aqueles dispostos a agir. Cuidado para não adotar a crença limitada de que não há mais espaço para crescer. Essa visão já se provou equivocada no passado e continuará sendo. Tenho a convicção de que sua perspectiva ainda tem muito a revelar sobre as oportunidades que esta grande nação oferece a homens e mulheres dispostos a aprender e aplicar as regras do sucesso, colocando-as em prática ao longo da vida e colhendo seus resultados conforme avançam. O que você acabou de assistir é uma sequência de perguntas e respostas entre duas grandes mentes. Se deseja ter acesso a todo esse conhecimento, o livro de Napoleon Hill, com todo este método, estará na descrição. Continue ouvindo acessando o próximo vídeo que está aparecendo na tela. A sua riqueza está cada vez mais próxima.